Olá, crianças! Aqui é a professora Iris e esse é um vídeo de correção de exercícios sobre o tema O escoamento superficial da água. Atividades propostas, questão 1. O ciclo da água ocorre graças às mudanças de estado físico dessa substância. Entre os processos apontados a seguir, marque aquele que indica corretamente o nome da mudança que acontece no momento da formação das nuvens. O que a questão está perguntando é qual é a fase do ciclo da água em que as nuvens são formadas. Qual é o nome dessa partezinha do ciclo da água que a gente vai ter a mudança do estado físico da água em que as nuvens serão formadas. Aí o item A fala de evaporação, o item B de sublimação, o item C de fusão e o item D de condensação. Crianças, nós vimos que no planeta Terra a água existe em 3 estados físicos: o estado líquido, o sólido e o gasoso. Quando nós estudamos o ciclo da água, a gente aprendeu que ele tem fases. A evaporação é a primeira fase do ciclo da água. É quando o Sol aquece as águas da superfície da Terra e aí elas deixam de ser líquidas e passam para o estado gasoso. A evaporação, então, é a mudança da água do estado líquido para o estado gasoso, nesse ciclo da água. Aí, o vapor de água, quando chega lá nas camadas mais altas da atmosfera, passa para o estado líquido e vai formar as nuvens. A passagem da água do estado gasoso para o estado líquido, lá no alto, lá nas altas altitudes, é chamada de condensação. Então, a condensação é a segunda fase do ciclo da água. É na condensação que nós teremos a formação das nuvens. Evapora, primeira fase, condensa, segunda fase. A condensação é, então, a formação das nuvens, lá no alto, e depois a terceira fase é a precipitação, a quarta fase já é a infiltração, e aí a gente vai ter o escoamento superficial, depois a água vai evaporar de novo e o ciclo continua. Então, a resposta correta para essa questão é o item D. A mudança do estado físico da água que acontece no momento em que as nuvens se formam é a condensação. Questão 2. A água é uma substância presente em grande quantidade na superfície terrestre, sendo encontrada nos estados líquido, gasoso e sólido. O maior reservatório de água do planeta seria as geleiras, os rios, os lagos ou os oceanos? Crianças, muita gente diz que o nosso planeta não deveria se chamar planeta Terra, e sim planeta Água, porque cerca de 70% da superfície da Terra é composta por água. E a maior parte dessa água está presente nos mares e oceanos. Se a gente pegar toda a água da superfície terrestre, crianças, 97% dessa água do planeta é salgada. E os outros cerca de 3% que restam é de água doce. E metade dessa água doce a gente encontra na forma de gelo, principalmente nas regiões polares. Se 97% da água do planeta, crianças, é salgada, então a gente pode dizer que os oceanos são o maior reservatório de água do mundo. Porque a água salgada é aquela água que a gente pode encontrar nos oceanos. A resposta da questão, então, é o item D. Questão 3. Observe a imagem a seguir. Tá aí a imagem? Esta questão consta de 2 afirmativas. Tem 2 afirmativas nessa questão. Leia-as com atenção e depois assinale a opção correta. Afirmativa 1. A água dos mares e rios evapora e o seu vapor vai para a atmosfera, formando as nuvens. A condensação da água nas nuvens resulta em chuvas. A água volta no estado líquido pelos rios até os mares. Afirmativa 2. Esse ciclo de transformações da água recebe o nome de ciclo da água. E o que está correto, então? Alternativa A diz que somente a segunda afirmativa está correta. Alternativa B diz que as 2 estão erradas. A alternativa C diz que somente a primeira é que está certa. E a alternativa D diz que as 2 estão corretas. Então, o que é certo e o que é errado aqui? Quando a gente estudou o ciclo da água, nós aprendemos que o Sol
aquece as águas da superfície terrestre e aí elas evaporam. Essa é a primeira fase do ciclo da água. O vapor de água chega no céu e lá vai sofrer condensação e vai formar as nuvens. Essa é a segunda parte do ciclo da água. Quando as nuvens ficam carregadas lá em cima, no alto, na atmosfera, elas se descarregam em forma de chuvas, neves ou granizo. Essa fase do ciclo da água a gente chama de precipitação, é a terceira fase. Aí a gente viu que a água pode voltar em forma líquida e também em forma sólida, como neve e granizo. Essa água líquida, ela pode se infiltrar na terra, ela pode evaporar e ela pode correr pela superfície. E essa água que corre pela superfície através dos rios, ela vai encontrar o mar. O objetivo dos rios é chegar até o mar, é encontrar o mar. E aí, crianças, esse ciclo da água vai começar de novo. Quando as águas dos rios chegam nos mares, a gente vai ter depois a evaporação nos oceanos, depois a condensação novamente, aí mais precipitação, por isso que chama ciclo, porque sempre vai acontecendo. E aí a segunda afirmativa fala que esse ciclo de transformações da água recebe o nome de ciclo da água, e é verdade. O ciclo da água é o caminho que a água faz na Terra, e essas transformações que ela sofre, a gente pode chamar de ciclo da água. Então, a resposta certa para essa questão é o item D. As duas afirmativas estão certas. Questão 4. Leia atentamente o texto a seguir. Em muitas cidades, as pessoas constroem suas casas em tarará, tarará, ou seja, nos morros, que são locais de relevo irregular propícios para a ocorrência de deslizamentos de terra. Nas grandes cidades brasileiras, como no Rio de Janeiro, por exemplo, e em Santos, que fica em São Paulo, e muitas outras, geralmente os bairros pobres e as favelas estão localizados nos morros e em várias ocasiões, quando ocorreram chuvas intensas, casas já foram destruídas e muitas vidas foram perdidas por conta dos tararã, tararã de terra. Assinale a alternativa, cujas palavras preenchem corretamente as lacunas no texto. Será que esses espaçozinhos no texto podem ser preenchidos pelo item A, com as palavras declividades e soerguimentos? Será que é o item B que preenche corretamente com as palavras margens de rios e bairros? Será que é o item C, áreas de risco e deslizamentos? Ou será que é o item D, montanhas e deslizamentos? No vídeo anterior, nós falamos sobre escoamento superficial da água, vocês lembram? Quando a água cai do céu, ela tem 3 caminhos. Ela pode infiltrar no solo e correr pelos lençóis freáticos, por exemplo. Ela pode, 2, evaporar antes de cair na superfície da terra. E 3, ela pode escoar, ou seja, se movimentar pela superfície terrestre. Quando a água corre, crianças, quando a água escoa pela superfície, a gente chama isso de escoamento superficial. É um processo natural, é uma coisa que acontece na natureza desde sempre, desde que o planeta Terra evoluiu e ficou assim equilibrado do jeito que ele é. Faz parte do funcionamento da Terra o escoamento superficial. Só que o que acontece? Muitas vezes as pessoas, principalmente quando elas não têm muitas condições de morar em lugares mais seguros, elas acabam construindo as suas casas, crianças, em áreas de riscos, em áreas impróprias, como por exemplo em costas de morros. No Brasil, isso ocorre muito, em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e outros lugares. As pessoas vão lá e constroem as suas casas em lugares que não são adequados. Quando as pessoas chegam nesses lugares, em encostas de morros, por exemplo, para construir as suas casas, elas têm que derrubar árvores. E são as árvores, crianças, que protegem o solo contra as pancadas da chuva, contra o impacto das chuvas. E aí a pessoa tira a árvore, vai lá e constrói uma casa. Quando chove, a água entra dentro do solo, ela vai encharcar o solo, ela vai tornar o solo bem traiçoeiro, bem fácil de deslizar. O peso das casas, o peso das construções acaba ajudando nos deslizamentos.
Então, a derrubada das árvores e o peso das construções faz com que o solo desabe, com que a terra deslize, e isso causa destruição e mortes. E a gente falou, inclusive, que para evitar isso, são necessárias algumas coisas. Tem algumas coisas que tem que acontecer. A gente tem que educar as pessoas, ou seja, precisa existir educação ambiental, tanto nas escolas quanto na televisão, nas comunidades, para a sociedade de uma forma geral. As pessoas precisam se educar para pensar mais no meio ambiente. Nós também falamos que os governantes precisam ajudar as pessoas que têm menos condições a ter habitações mais dignas, né? A pessoa que não tem tanta condição, os governantes nesse país precisam ajudar para que elas construam os seus lares em locais seguros e não em lugares de risco, como em costas de morros. Então vamos ler o texto com a resposta certa. Em muitas cidades, as pessoas constroem suas casas em áreas de risco, ou seja, nos morros, que são locais de relevo irregular, propícios para a ocorrência de deslizamentos de terra. Nas grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro e Santos, e muitas outras, geralmente os bairros pobres e as favelas estão localizados nos morros e em várias ocasiões, quando ocorreram chuvas intensas, casas já foram destruídas e muitas vidas foram perdidas por conta dos deslizamentos de terra. O item correto é o item C. Crianças, esse é um tema muito importante e muito cheio de informações. Por isso é sempre bom a gente estar estudando mais sobre ele. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!